Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. Mano, você que é torcedor do Real Madrid, você tá percebendo a guerra silenciosa que está se tornando esse Real Madrid, tá? Xabi Alonso tá criando uma bomba relógio dentro desse Real Madrid. Xabi Alonso tá criando uma rivalidade tão grande. Xabi Alonso tá criando uma carnificina dentro do Real Madrid, tá? Xabi Alonso tá colocando os jogadores se devorarem uns aos outros. E isso pode dar muito ruim para o Real Madrid e pode dar muito ruim para a seleção brasileira. Vamos falar disso nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Xabi Alonso acaba de declarar uma guerra entre Rodrigo e Vinícius Júnior, tá? No jogo contra o Marselha, Rodrigo jogou do lado esquerdo, que naturalmente era a posição de Vinícius Júnior em todos os jogos do Real Madrid. Xabi Alonso vem deixando claro para todos em todas as entrevistas: quem quiser ser titular no Real Madrid vai ter que brigar por ela, tá? De forma copiosa, Xabi Alonso vem falando isso repetidas vezes nas entrevistas, pós-jogo e pré-jogo. Xabi Alonso tem deixado sinais. E ontem ficou muito claro algo impensável, algo que nós, torcedores, jamais imaginaríamos: a guerra declarada entre Rodrigo Góes e Vinícius Júnior. Xabi Alonso já tem deixado essa guerra declarada em outros setores do campo, como, por exemplo, na lateral, onde a carnificina entre Carvajal e Trent. Na zaga, que temos aí a disputa da zaga entre Éder Militão, Rüdiger e Asensio. Eu acho que Die Hausen não entra nessa briga, porque, na minha opinião, eu penso que Die Hausen já é o escolhido de Xabi Alonso naturalmente. E no meio campo, o jornal Marca tem declarado copiosamente que essa briga do meio campo, essa carnificina, vai ser entre Arda Güler e Bellingham quando ele voltar, tá? Mas o que me preocupa aqui, essa guerra declarada entre Rodrigo e Vinícius Júnior, isso pode afetar o Real Madrid e a seleção brasileira. Por quê? Rodrigo e Vinícius Júnior são jogadores que têm manifestado descontentamento quando são substituídos. Quem não lembra dos jogos em que Rodrigo foi substituído e no banco ele mostrou um nível de insatisfação tão grande que repercutiu muito na mídia? Isso aconteceu também com o Vinícius Júnior. Tanto Vinícius Júnior quanto Rodrigo têm mostrado insatisfação gigantesca ao serem substituídos. Com a chegada da Copa do Mundo, nem Rodrigo nem Vinícius Júnior vão querer ter menos minutos de jogo, porque a chance de serem convocados pela seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 26 é muito alta. Se esses dois jogadores sentirem tanto Rodrigo ou Vinícius Júnior, eles vão acabar deixando o Real Madrid. Vinícius Júnior tem uma proposta nas costas de 1 bilhão da Arábia Saudita. Rodrigo é uma paixão antiga de Pep Guardiola. Se esses dois jogadores sentirem, o Real Madrid vai perder um ou outro, indiscutivelmente, mano. Infelizmente. Porque, além das propostas que existem para esses jogadores jovens, jogadores que têm mercado, ainda tem muito mercado para esses dois, tem a pressão da Copa do Mundo que se avizinha. Tem a pressão da Copa do Mundo que está chegando. Copa do Mundo é simplesmente o maior evento de futebol do mundo. Todo e qualquer jogador quer representar a sua seleção na Copa do Mundo, tá? E essa pressão pode fazer com que um dos jogadores acaba saindo do Real Madrid. É uma coisa que eu não queria. Apesar dessas carnificinas, jogadores do Real Madrid vêm se devorando um ao outro, já está acontecendo em vários setores do campo. Temos aí alguns intocáveis, que são Kylian Mbappé, Die Hausen, Courtois, Tchouaméni, Valverde, Álvaro Carreira, que não tem o sortudo aí, que não tem ninguém para pressionar ele. Mas essa, em especial, de Vinícius Júnior e Rodrigo, pode dar muito ruim no intervalo de tempo menor, tá? Porque são dois jogadores estrelados, são dois jogadores que estão bem fisicamente, não estão lesionados. Eu não sei, mas Xabi Alonso tem o aval da diretoria do Real Madrid para fazer essa reformulação toda no Real Madrid. Mas isso pode dar muito bom, isso pode dar muito ruim. Isso para o Real Madrid no geral, tá? Porque os jogadores podem abandonar o barco e podem sair. É uma tarefa de Xabi Alonso. Xabi Alonso tem batatas quentes na mão para resolver, tá? Apesar do Real Madrid dar o aval para que Xabi Alonso resolva esses problemas, mas ele tem uma batata quente aí a resolver, né? Eu, como torcedor do Real Madrid, eu sinto essa tensão. Eu sinto que pode estar chegando aí um momento de um desses dois deixarem o Real Madrid, se
isso não se resolver nos próximos meses. Porque a Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai pressionar esses jogadores, vai pressionar minuto. A Copa do Mundo pede minuto de jogo, a Copa do Mundo pede bom condicionamento físico, a Copa do Mundo pede relevância, a Copa do Mundo pede momentos bons de cada jogador. Então, se esses jogadores não tiverem oportunidade de mostrar isso ao mundo, de mostrar isso ao treinador, corre o risco de não ser chamado, né? Mas pela moral que Rodrigo e Vinícius Júnior têm perante a Carlo Ancelotti, eles podem ser convocados, mas ninguém garante que podem ser titular, entendeu? Deu pra entender, mano? E aí tá o ponto, tá? E é muito nítido a insatisfação desses dois jogadores. É muito nítida a insatisfação de Rodrigo. É muito nítida a insatisfação também de Vinícius Júnior nesse elenco do Real Madrid. Alguns jogadores do Real Madrid já têm o lugar garantido, conforme eu já elenquei aqui, mas no setor de ataque ainda não tem e eles vão ter que brigar. Xabi Alonso tem deixado isso muito claro. Quem quiser ser titular tem que trabalhar por essa posição. E se nos próximos meses Xabi Alonso não definir, nos próximos meses, ou até mesmo no final da temporada, Xabi Alonso não conseguir acertar o seu 11 inicial, porque, querendo ou não, chegará um momento que ele vai ter que definir quem vai fazer o que como titular. O Real Madrid não pode continuar jogando nessa inconstância de jogador, hoje esse, amanhã aquele, hoje esse. Xabi Alonso vai ter que decidir, e se isso gerar algum sentimento ruim em cada jogador que tem um status muito elevado no Real Madrid, infelizmente não vai ser novidade a saída de um ou de outro do Real Madrid, tá? Uma carnificina que tá acontecendo no Real Madrid. Vamos esperar aí como é que vai ser os próximos jogos do Real Madrid. Já agora contra o Espanhol, vamos ver se vai continuar entrando Rodrigo como titular ou Vinícius Júnior para o lado esquerdo do ataque do Real Madrid. Deixa aqui a sua opinião, o que você acha desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer o canal e Ala Madrid.